Buenas, pessoal. Bem-vindos ao Método Teologia Fácil. Alex aqui. E na segunda parte dessa aula de demonologia, nós vamos tratar da natureza e da atuação dos demônios. Bora lá. Capítulo 1. A existência dos demônios. O termo demônio se refere a deuses ou semideuses rebelados. Hoje, parte se encontra preso no abismo, aguardando o juízo final, porém, a outra parte habita nas regiões celestes. E a gente vai iniciar essa parte da existência dos demônios trazendo o reconhecimento de Jesus. Cristo falou a respeito deles e para eles. Para isso eu trouxe aqui uma citação lá de Marcos 16, 17. Em meu nome expelirão demônios, aqui está a ênfase do reconhecimento de Jesus, falarão novas línguas. Lembram que na aula passada a gente comentou sobre isso, o que Jesus trouxe à tona e deu uma ênfase, nos traz uma certeza absoluta do que acontece no mundo espiritual. E boa parte do ministério de Jesus, ministério de milagres, foi libertando pessoas das ações desses demônios. A gente vai entender ao longo dessa aula um pouco mais sobre isso. Próximo tópico. Reconhecimento pelos 70 enviados por Jesus. Homens enviados com autoridade, de dois em dois, que tiveram de enfrentar os demônios. Pouca gente sabe, mas além dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, outras pessoas foram treinadas e enviadas para iniciar o cristianismo, para pregar o evangelho e para operar milagres assim como Jesus operava. E nessa passagem a gente tem uma resposta desses 70 que foram enviados que é muito interessante. Esse texto é lá de Lucas, capítulo 10 e versículo 17. Diz: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Aquilo era uma situação muito nova perante o judaísmo tradicional, e ter essas pessoas treinadas por Jesus e operando esses milagres, libertando os cativos dos demônios, era algo que impressionava qualquer recém-convertido da época. E o terceiro, reconhecimento pelos apóstolos. Aqui eu trouxe dois. Paulo advertiu o povo sobre a existência dos demônios, lá em 1 Coríntios 10, 20. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Aqui ele está dizendo a ação dos demônios, ao modo de pensar dos demônios. E Tiago revela que os demônios creem em Deus, mas não o obedecem. Até os demônios creem e tremem. É o que diz Tiago 2,19. Revela a pessoalidade desses anjos, a inteligência e o poder de decisão, porque eles creem na palavra de Deus, eles tremem perante Deus, porém isso não é o suficiente para que eles possam obedecer a Deus, porque a natureza deles atual é caída, ou seja, eles habitam em regiões, em potestades do mal. Essa imagem traz um título bem interessante, fala de sujeição e autoridade. Andar em santidade define a autoridade na dimensão espiritual. Muitas coisas que a gente já abordou aqui do ponto de vista de batalha espiritual nos traz uma tranquilidade que, assim como esses demônios se sujeitaram aos enviados e também aos principais discípulos de Jesus, isso não mudou nos dias atuais. Andar em santidade vai definir, sim,
a autoridade que temos na dimensão espiritual. Questões a serem respondidas, lembrando que a gente vai responder cada uma delas no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte, o link está na descrição desse vídeo. Questão 1, vamos lá. Quem são os demônios mencionados no texto e qual é a sua condição atual? Questão 2, como Jesus reconheceu a existência dos demônios? E a questão 3, como os 70 enviados por Jesus reconheceram a presença dos demônios? Capítulo 2 fala da natureza dos demônios. Os demônios possuem personalidade e inteligência, caracterizadas em suas ações pessoais. São criaturas de natureza maligna e estão em oposição a Deus e aos propósitos divinos. Assim como Satanás atua contra a igreja, contra os propósitos de Deus, com uma ação extremamente maligna, os demônios, que nada mais são do que a terça parte dos anjos que se rebelou junto com Satanás, atuam nessa mesma perspectiva. Porque isso são seres espirituais. Eu trago uma explicação para vocês. Vamos lá. O Novo Testamento da Bíblia os classifica como espíritos imundos. Jesus expulsou muitos espíritos imundos e deixou claro a ação deles na humanidade. Imundo porque é o oposto de limpo, que é o Espírito de Deus. E lá Lucas 9,39 diz: um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. E o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. Esse é um caso de um milagre de Jesus, onde esse menino ele é liberto e ainda nos mostra que talvez por muito tempo esse menino sofria dos ataques, das possessões desse demônio e foi liberto pelo nome de Jesus, nesse caso por ele próprio. Próximo tópico são seres numerosos, lembrando que a gente está falando sobre a natureza dos demônios. Agem em legiões, que no exército romano, é o contexto da época que foi escrito o Novo Testamento, equivaliam a 6.000 homens. E lá em Marcos 5,9 diz: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa foi uma fala do endemoniado dos sepulcros de Gadara. Uma história impressionante onde Jesus atravessou o mar da Galileia para curar aquele homem, libertar daquele espírito imundo, e com uma atitude de muita ousadia ele respondeu que era uma legião. E aqui a gente traz o contexto de 6.000 homens, mas pode ser que sejam muito mais. Lembrando que a gente não tem um valor exato e nem aproximado da quantidade de anjos, mas eu acredito que seja valores extremamente grandes, muito maior do que a quantidade de seres humanos, porque a gente não consegue mensurar a dimensão que as coisas acontecem a nível espiritual desses anjos malignos. E por fim, são seres maus e maliciosos, considerados seres de baixa moral, degenerados, moralmente baixos e vis. Aqui eu trouxe uma passagem de Marcos 1, 23, 24, que diz: um espírito mundo. E ele gritou: que queres comigo, Jesus Nazareno? Mais uma vez o espírito imundo tentando algo contra Jesus. Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Lembra que a gente viu no último slide? Eles reconhecem a Deus, eles temem e tremem
mas eles não respeitam. Por isso que não há perdão para uma criatura que não conhece o arrependimento. A base do perdão, a base da justiça de Deus, a graça de Deus é o perdão. E essa imagem muito interessante ilustra Jesus libertando o gadareno que andava nu pelos sepulcros e ali os discípulos ainda ajustando, né, de certa forma, estacionando o barco que eles mesmos vieram. É uma passagem muito forte que nos traz à tona o impacto e a grandeza que uma ação demoníaca pode alcançar. Questões a serem respondidas sobre a natureza dos demônios. Questão 1. Quais são as características principais dos demônios? Questão 2. Como os demônios são descritos em termos de comportamento moral? E questão 3. Qual é o exemplo bíblico que mostra a presença de uma legião de demônios? Capítulo 3. A gente vai falar das atividades dos demônios. Assim como Deus tem anjos que realizam a sua obra, Satanás também possui mensageiros. A Bíblia declara que os anjos são seres astutos e inteligentes, para o bem e para o mal. A natureza desses anjos, a criação foi a mesma, criação de Deus. Porém, após se rebelarem, eles foram voltados, inclinados para o mal. Não há comunhão entre o bem e o mal. Eles estão em lados opostos dessa guerra. E aqui a primeira parte fala: os demônios opõem-se aos propósitos de Deus. Assim como Satanás, que também é um anjo, líder dos demais, suas estratégias incluem tentações, mentiras e idolatria. Lá em Zacarias 3:1, no Antigo Testamento, a gente tem algo que revela isso. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que ele representava os pecados do povo, em formato de vestes sujas, o qual estava diante do anjo do Senhor, que é o próprio Deus. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Ou seja, desde que os anjos se manifestaram caídos, ou seja, desde que a rebeldia tomou conta, eles foram expulsos da presença de Deus, eles automaticamente se opõem aos propósitos de Deus. Como eu falei, isso inclui as tentações da humanidade, as mentiras que esses demônios contam e agem através de diferentes formas, e principalmente a idolatria, que isso tira o foco do Deus verdadeiro e do Evangelho de Jesus. O segundo tópico: causam males aos homens. A gente está falando da atividade dos demônios. A gente tem aqui males na alma, que é o exemplo de Jó 13:27. Lembrando que na história de Jó há uma ação dos demônios com a permissão de Deus, e no final Jó foi recompensado e o nome do Senhor foi glorificado, assim como deve ser. Males no corpo, a gente tem lá no exemplo do Evangelho de Lucas 13:11, e também males nos bens. Aqui é o exemplo de Malaquias 3:11, que diz: por vossa causa repreenderei o devorador, aqui representando uma ação maligna, para que não vos consuma o fruto da terra. A gente não vai entrar no contexto em si dessa passagem, mas a ação que levou Deus a falar isso através do profeta Malaquias foi um pensamento errado, uma ação direcionada pelos demônios, pela mentira que
a humanidade enfrenta desde o pecado de Adão. E por fim, os demônios investem sua fúria, tentem a isso, sua fúria, contra a igreja. Continuamente tentam destruí-la e incitam doutrinas erradas, que a gente fala de seitas, ou seja, denominações que se acham exclusivas, que possuem outras literaturas salvíficas além da Bíblia, e também as heresias que, em muitos casos, iniciam com erros teológicos, com doutrinas que não são bíblicas, que no fim levam às heresias. São doutrinas que se dizem salvíficas, mas sabemos que não são. E aqui lá no Evangelho de Mateus tem uma passagem que fala disso, que é Jesus dizendo: e sobre essa pedra, que foi a confissão de Pedro, inclusive o nome Pedro tem um trocadilho do grego, isso foi usado por Jesus, edificarei a minha igreja. E sabendo da fúria dos demônios, Jesus já antecipou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa é uma promessa que está sendo cumprida dia após dia. Essa imagem fala sobre a igreja perseguida, que é a principal ação dos demônios. Sabemos da importância da igreja na sociedade como principal meio de trazer o evangelho de Jesus e o meio pelo qual se cumprem os sacramentos, tanto o batismo como a Santa Ceia. E se torna óbvio que as atividades dos demônios contra a igreja sempre será intensificada. Questões a serem respondidas sobre as atividades dos demônios. Questão 1. Como os mensageiros de Satanás, que são os demônios, se opõem aos propósitos de Deus? De que maneira os demônios causam males aos seres humanos? E por fim, qual é o alvo principal da fúria dos demônios? Capítulo 4 fala da habitação dos anjos caídos. A Bíblia não fornece informações detalhadas sobre a habitação dos anjos caídos, os demônios. No entanto, podemos considerar dois lugares, bem importante e fácil de entender. O primeiro lugar no inferno, ou seja, parte dos demônios ficam no abismo chamado Tártaro, no lugar de sepultura, o mais profundo abismo do Hades. Depois eu vou explicar isso na próxima imagem com mais detalhes. É considerado uma divisão entre o seio de Abraão, que eu vou explicar depois também. E esses anjos aguardam o juízo final para serem lançados no lago de fogo. O inferno preparado para Satanás e os seus anjos é o destino desses anjos. Mas nós sabemos que boa parte deles já se encontra em prisões, conforme a Bíblia nos relata, mas o restante deles habita nas regiões celestiais, que se situam nos ares. São esses demônios que estão em atuação direta com a humanidade. E a gente tem algo trazendo à tona isso lá em Apocalipse 12, que diz: Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Aqui é o arcanjo Miguel. Não tem nada a ver com Jesus. É o arcanjo Miguel a serviço de Deus. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram.
nem mais se achou no céu o lugar deles. Que fala sobre a batalha final. Então, quando a gente entra nessa guerra espiritual nos dias atuais, lembra que nós falamos isso na última aula sobre a habitação de Satanás. Satanás habita as regiões celestes. A gente tem o primeiro céu, que é o que a gente enxerga azul, o segundo céu, as regiões celestiais, onde os anjos habitam, e o terceiro céu, que é a presença de Deus. E nas regiões celestiais que esses demônios habitam até o dia do juízo final. E para encerrar aqui, eu coloquei uma nota. É importante notar que, embora não tenhamos detalhes sobre a habitação específica dos anjos caídos, principal, a Bíblia enfatiza a necessidade de estar vigilante contra as suas astutas ciladas. Assim como Jesus foi tentado, cada um de nós vai ser tentado muitas e muitas vezes até o final de nossas vidas. E além da tentação, nós somos expostos a mentiras que fazem com que a gente tome falsas decisões erradas, achando que aquilo é certo, e muitas vezes a consequência leva muito tempo para ser resolvida. E essa figura tenta trazer uma janela geral sobre o domicílio da morte. Aqui a gente está considerando uma das ideias aceitas. E o que vale para a gente aqui, no contexto da habitação dos demônios, é o lugar de tormentos, que é onde os demônios, boa parte deles estão, e aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador, aguardando o juízo final. E há um abismo que separa do seio de Abraão, que é o lugar de descanso, chamado assim pelos judeus, que agora, após Jesus, é tido como paraíso. Aqueles que estão no paraíso também aguardam o grande julgamento. A diferença é que esses estão na presença do Pai. Questões sobre a habitação dos anjos caídos. Número 1. Onde parte dos demônios aguarda o juízo final de acordo com a Bíblia? Número 2. Onde a outra parte dos demônios rebeldes habita de acordo com a Bíblia? E número 3. O que a Bíblia enfatiza em relação à habitação dos anjos caídos? Capítulo 5, o penúltimo dessa aula, o poder dos anjos caídos. Vamos lá. Embora os anjos caídos possuam poder e influência, é importante lembrar que Deus é supremo e tem autoridade sobre todos os seres espirituais. Essa é uma dúvida que a gente não pode ter, é uma certeza que nós temos que ter. Deus é o criador de todas as coisas. Por esse motivo, Deus tem poder sobre todas elas. E o poder dos anjos caídos em relação a Cristo, Jesus tem os principados, potestades e demais anjos do mal sob os seus pés, ou seja, debaixo dos seus pés. Que principados e potestades são as lideranças que governam esse reino do mal, no qual Satanás é o príncipe deste mundo. E a gente tem a certeza lá em Efésios 1:21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nos dá certeza da autoridade sobre o nome de Jesus Cristo, sobre todos os anjos caídos. Em relação à igreja, semelhantemente pela posição que exerce perante Jesus, conclui-se que também tem todas as forças do mal debaixo dos seus pés. Aqui que nós
somos incluídos como igreja. Jesus nos deu esse passaporte, mas ele é o emissor do passaporte. E lá Efésios 1, 22, que é a continuação daquilo que nós lemos, diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. E a última parte, como enfrentar um poder maligno. Se há um poder nos anjos caídos, como enfrentar um poder maligno. Primeiro, buscar proteção de Deus. E aqui está incluído a armadura espiritual, que a gente vai ver cada uma das partes dessa armadura no próximo slide. Segundo, extremamente importante, permanecer em comunhão. Aqui eu trago a oração constante, a participação na obra de Deus. E não menos importante, para nos dar toda a direção e a visão correta, a leitura e o estudo da Bíblia, ok? E por fim, nessa guerra contínua contra os anjos caídos, resistir firmemente, ou seja, não ceder, por mais que as situações nos direcionem a ceder, não devemos ceder. E essa imagem fala da armadura de Deus, segundo a passagem de Efésios 6,13. E essa armadura inclui o capacete da salvação para a defesa, o escudo da fé, também a defesa, a espada do Espírito é quem age e ataca o inimigo, a couraça da justiça, o cinto da verdade, nós vivemos na verdade de Deus, e também o evangelho da paz. Questões do capítulo 5, poder dos anjos caídos. Questão número 1. Quem possui autoridade suprema sobre todos os seres espirituais, inclusive os anjos caídos? Questão 2. Qual é a posição da igreja em relação às forças do mal? E a questão 3. Qual é a importância de buscar a proteção de Deus para enfrentar um poder maligno? Importantíssimo que vocês resolvam essas questões e tragam para a gente no grupo Telegram, para que a gente possa discutir junto com os demais alunos e chegarmos à conclusão correta de tudo aquilo que a gente está estudando nesse curso. Por fim, o capítulo 6 fala do destino dos anjos caídos. A Bíblia revela que haverá um juízo final, onde os anjos rebeldes serão julgados e lançados no lago de fogo, também conhecido como inferno. E aqui o mais importante, para serem atormentados para sempre. Sim, a Bíblia já nos traz essa certeza que o destino de Satanás, como a gente viu na aula passada e a gente está vendo agora dos anjos caídos, é o lago de fogo. Não há uma redenção para eles. E no primeiro tópico diz: serão julgados no juízo final, também conhecido como trono branco. Todo mal será julgado e todos os ímpios condenados à perdição eterna. Esse julgamento incluirá aqueles que não reconheceram Jesus e também os anjos caídos. Lá em 2 Pedro a gente tem essa referência. Aos anjos caídos está reservado o juízo de Deus. Segundo, não haverá salvação para os demônios. Comentei isso na aula passada também. Adão e Eva pecaram porque foram enganados por Satanás. Os anjos pecaram por rebeldia. Pecaram antes da criação do homem, sem qualquer tentação, simplesmente por querer se tornar igual a Deus. Para isso, Deus providenciou uma redenção que não vale para os anjos caídos. O plano da salvação, que é o nosso acesso à eternidade, ele não vale
para os anjos caídos. A morte de Jesus não contempla esses anjos caídos. E por fim, quem julgará os anjos caídos? Resposta simples e clara: Cristo e a Igreja, já arrebatada em glória, julgarão tanto os anjos caídos como todos os homens pecadores que não se arrependeram. E a gente encerra essa aula com esse versículo, que está lá em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Mais à frente, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta terra. Então a gente já sabe o destino dos anjos caídos. Cabe a eles um julgamento que os levará ao inferno, aonde serão atormentados eternamente. Não são palavras do Alex, são palavras, textos extraídos e já compreendidos da Bíblia. E essa imagem ilustrativa representa o julgamento do grande trono branco, onde todos nós, desde Adão até o último que morreu nessa terra, estaremos perante Deus. Um momento extraordinário, um momento impressionante, onde cada salvo deve aguardar com muita esperança e com muita tranquilidade no seu coração. Questões do capítulo 6. Número 1. O que acontecerá com os anjos rebeldes no juízo final? Questão 2. Quem realizará o julgamento dos anjos caídos? E questão 3. Haverá salvação para os demônios? Chegamos ao final dessa aula. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.